Vamos agora analisar uma consequência do fato de que não existem monopólios magnéticos. Ou seja, não existe o análogo às cargas elétricas. As partículas elementares não são dotadas deste atributo. O elétron não tem uma carga magnética. Qual é a consequência disso? Nós já vimos que o fluxo do campo magnético através de qualquer superfície é igual a zero. Isso faz com que seja impossível você ter linhas de força como essas aqui, que acontece no caso da eletrostática, um campo elétrico. Veja, eu tenho aqui uma fonte e a fonte produz um campo elétrico. Aqui eu tenho uma carga Q. Se eu tenho um sorvedouro, acontece de fazer com que um sorvedouro é uma carga menos Q, as linhas de força associadas a uma carga menos Q terminam na carga elétrica. Veja que eu estou falando aqui de linhas retas. Isso aqui não existe. Não existe isso. No caso das linhas de força do campo magnético. Veja-se que, se eu considerar uma superfície aqui qualquer, o fluxo do campo elétrico vai ser diferente de zero. A mesma coisa, considerando uma superfície como essa. O fluxo do campo elétrico é diferente de zero porque tem uma carga aqui dentro. Mas nós não temos cargas. Consequentemente, isso não é possível. Em primeiro lugar, todas as linhas de força do campo magnético são curvas. Essa situação, né, de campo magnético constante pode acontecer também, mas são casos muito especiais, né? Em geral, as linhas de campo do campo magnético se fecham sobre si mesmas. São fechadas. São fechadas. Não existe algo como um ponto do qual sai muitas linhas de força. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Esse é o melhor exemplo. Aqui eu tenho um fio pelo qual passa uma corrente elétrica e esse fio está perpendicular à lousa. Está aqui o fio. Nós estamos vendo aqui, né, de cima o fio. Por ele passa uma corrente I e eu desenhei aqui as linhas de força, né, do campo elétrico. Veja, são sempre linhas fechadas, né? A gente pode indicar também, e deve, ao analisar as linhas de força, né? Veja que agora eu estou falando, quando eu desenhei essas linhas de força, eu estou falando de uma corrente que sai do plano, usando a regra da mão direita. Se a corrente entrasse, eu deveria inverter o sentido. Então, é assim que a gente desenha as linhas de força. Mas veja, são linhas fechadas, completamente fechadas. Completamente fechadas. É fácil verificar que se eu calcular o fluxo por uma superfície qualquer é igual a zero. Por quê? Uma superfície fechada poderia ser esta aqui, por exemplo. Mas, veja, o campo é sempre perpendicular à normal. A normal aqui em cada ponto está aqui, aqui
normal a essa superfície. Mas as linhas de força são sempre tangentes. Então fica fácil ver, né, que o fluxo do campo magnético através dessa superfície esférica aqui é igual a zero, por conta dessa propriedade, né? Ora, é claro que para a gente encontrar, né, para a gente encontrar a direção é muito fácil, utilizando o conceito de linhas de força, porque o campo magnético ele é sempre tangente à linha de força ou às linhas de força, né? E tem o sentido indicado por essa flecha aqui. Então, nesse ponto, o campo magnético é este, neste ponto aqui é este, neste ponto aqui o campo magnético é esse. Estou falando do uso que se faz, né, das linhas de força. O campo magnético aqui é este, né, e em qualquer ponto é fácil adivinhar para onde está o campo magnético, né? É claro que nesse caso, o campo magnético é mais intenso, próximo do fio. Então aqui, a rigor, a gente deve colocar um vetor que em módulo é maior do que este aqui. É claro que as linhas de força continuam sendo tangentes em cada ponto, né? Então, essa é a situação das linhas de força. Quanto mais longe, né, estivermos, menos intenso é o campo magnético, então as linhas de força aqui seriam vetores como estes aqui. O fato é que, no caso do campo magnético, as linhas de força, que são aquelas linhas a partir das quais eu consigo inferir a direção e o sentido do campo magnético, e posso inferir alguma coisa também sobre a intensidade do campo magnético, as linhas de força são sempre linhas, digamos, com uma certa curvatura, né? Não existe a possibilidade, né, de você ter muitas linhas de força em toda a região do espaço associadas a campos que acabam tendo, de fato, um divergente, né? Aqui tenho outros dois exemplos, né, bastante simples, né? Esse aqui é o caso de um ímã, onde as linhas de força estão aqui desenhadas, né? Veja-se que elas começam, né, do polo norte do ímã e terminam aqui no polo sul. Mas se você pensar todo o ímã, você poderia até mesmo imaginar esta situação aqui, onde ela se fecha, né? Mas, de qualquer maneira, isso não é usual, a gente apenas representa do jeito que eu expliquei antes, né? É claro que, a partir das linhas de força, eu tenho uma certa facilidade aqui, né, para inferir, né, alguma coisa sobre o campo magnético. Por exemplo, aqui o campo magnético tem essa direção e esse sentido, aqui ele tem essa direção e um sentido, e o módulo aqui é maior do que esse, porque aqui existe um adensamento das linhas de força. Quanto mais adensadas, maior a intensidade. Por exemplo, lá longe, certamente a intensidade é menor. Aqui eu posso desenhar o campo B, eu tenho aqui a direção e o sentido do campo B. Aqui eu tenho a direção e o sentido do campo B, e em qualquer ponto eu posso, em princípio, ter uma ideia sobre a intensidade do campo e também a direção e o sentido. Vamos agora considerar um caso também muito interessante, né, que é o caso do campo magnético da Terra. Aqui eu tenho o polo norte geográfico, né, e aqui eu tenho o polo sul geográfico. Os polos geomagnéticos ou magnéticos, eles são deslocados por um ângulo de aproximadamente 10 graus, né? Além disso, né, há como que uma inversão
No Polo Norte, o que seria o Polo Norte, nós temos o Polo Sul geomagnético. E aqui nós temos o Polo Norte geomagnético. As linhas de força se iniciam aqui e terminam lá. São linhas de força que têm uma curvatura, ou seja, cuja curva exibe uma certa curvatura. E agora, vamos assistir um pequeno vídeo para ver como é que a gente pode, experimentalmente até, visualizar as linhas de força da Terra, utilizando para isso a terrela. Mas também podemos fazer a mesma coisa em relação a um ímã. Neste experimento, trabalharemos com um ímã cilíndrico. O ímã atrai materiais ferromagnéticos, substâncias fortemente atraídas por ele. Este ímã tem seus polos situados em suas extremidades, como podemos ver através deste indicador. Por meio da agulha de uma bússola, que nada mais é do que um pequeno ímã, pode-se visualizar as linhas do campo magnético ao redor do ímã cilíndrico. O polo norte do ímã atrai o polo sul da agulha e vice-versa. Podemos constatar que o campo magnético sai do polo norte e chega ao polo sul do ímã por meio do alinhamento da bússola. O nosso planeta também se comporta como um grande ímã com polos norte e sul magnéticos, e uma bússola pode ser utilizada para indicar a direção do campo magnético terrestre. Instalamos um ímã cilíndrico no interior deste pequeno globo terrestre para podermos simular e visualizar o campo magnético da Terra. Pode-se observar que o campo magnético é paralelo à superfície da Terra na linha do Equador e praticamente perpendicular à superfície nos polos.